Hello everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre a relação entre presente simples e presente contínuo. Ações que estão acontecendo no momento da fala e ações que são rotina. Observem os nossos GIFs aqui para nós termos essa continuidade. Começamos com as seguintes perguntas. Vocês gostam de ir à piscina? Gostam de ir à praia? E golfe? Alguém de vocês sabe, conhece alguma regra, sabe, já jogaram alguma partida de golfe? Essas ações é comum vocês realizarem? Vamos ver o que o Fred e a Glenda estão fazendo ao longo da nossa aula, ok? Aqui nós temos, observem as nossas duas imagens para respondermos as duas perguntas. Número 1, what's Fred doing right now? O que ele está fazendo neste exato momento? E what about Glenda? What's she doing? O que ela está fazendo? Vou dar um tempinho para vocês observarem as figuras e responderem e a gente já volta. Observem, pessoal, as nossas frases e as nossas figuras, o que eles estão fazendo. What's Freddy doing right now? He is swimming. E what about Glenda? What's she doing? She's playing golf. Lembrando que aqui as duas ações estão no presente contínuo, porque estão acontecendo enquanto estamos falando, ou enquanto eles estão agindo no mesmo momento. Lembrando que toda vez que nós colocarmos o presente contínuo, nós precisamos sempre ter sujeitos, seja pronome pessoal, ou seja, nomes, substantivos próprios, seguido do verbo to be, o verbo principal com o ing e o complemento da frase. Por exemplo, he is swimming in the pool right now. Ele está nadando na piscina agora, neste exato momento. Ou eu poderia dizer, she's swimming in the sea. Ela está nadando no mar. Right now, sempre utilizando right now com a intenção de quê? De ação acontecendo no momento da fala. Cada um, eu troco o pronome pessoal, we, you, lembrando que you pode ser tanto singular quanto plural, she, mas a frase, a estrutura continuará sempre na mesma. Verbo principal com o ing e o complemento da frase. Let's remember, Glenda is playing golf right now. Então, a ação aqui está no presente contínuo, como eu disse para vocês. Por quê? Porque ela está acontecendo no momento da fala. Então, a ação e a fala estão acontecendo concomitantes. E, como eu disse para vocês, a estrutura de presente contínuo sempre será verbo to be mais o verbo principal acompanhado de ing. Como a gente viu anteriormente, nós temos para cada pessoa, para cada pronome pessoal, vamos ter uma relação do verbo to be. E aí, nós vamos ter o complemento com o ing.
Like, Glenda is playing golf right now. Glenda está jogando golfe neste exato momento. Agora, eu quero que vocês observem as ações que estão acontecendo. E vamos perceber se está no presente simples ou no presente contínuo. Outra lembrança que a gente tem que ter com relação ao presente simples. Fatos, rotinas, acontecimentos. Utilizamos o presente simples. De que forma? Sempre lembrando que o verbo, que no caso nós estamos ali entre parênteses, ele vai contribuir para vocês nessa situação. Em alguns casos, é só a gente adicionar o verbo dependendo do sujeito. Caso seja he, she e it, nós temos algumas variações. O acréscimo de S, o acréscimo de ES ou até mesmo o acréscimo de IES, variando com o verbo que estamos trabalhando. No nosso exercício, nós temos aqui, Freddy is a firefighter. He usually, o verbo wear a uniform. He, o verbo drive, a fire engine. He fight fires and help people in danger. But at the moment, right now, he not fight fires. He not wear his uniform. What he do? He sit by a swimming pool and he have a drink. He wear swimming trunks. Então aqui são duas ações. Uma que remete à continuidade, à rotina, e outras que estão at the moment, no exato momento. Mais uma palavra aqui, mais uma expressão que indica situação acontecendo. Nessa situação, quais frases ou qual estrutura vocês vão colocar no presente simples e quais vocês vão colocar no presente contínuo? Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta.
Observando o nosso exercício, então nós estamos descrevendo ações que acontecem com o Fred. Algumas delas estão acontecendo no momento e outras são rotinas, são eventos que acontecem com frequência. Vamos verificar como é que fica, se são presentes simples ou presentes contínuos. Então, Freddy is a firefighter. He usually wears a uniform. He drives a fire engine. He fights fire and helps people in danger. But at the moment, he isn't fighting fires. He isn't wearing his uniform. What's he doing? He is sitting by a swimming pool and he's having a drink. He is wearing swimming trunks. Então, aqui, no início do nosso parágrafo, no início do nosso fragmento sobre Fred, ele descreve o que são rotinas. Por isso que nós temos presente simples, lembrando de terceira pessoa. No caso, wears, drives, fights, helps. Por quê? Porque nós estamos falando sobre o Fred, terceira pessoa. Então, palavras que podem contribuir para a gente compreender essa situação. Usually, geralmente, indica rotina, indica frequência, né? On the other hand, por outro lado, nós vamos ter aqui but at the moment, mas no exato momento. Então aqui a gente inverte, porque a ação está acontecendo no momento da fala. He isn't fighting fires. Vejam que, como eu falei para vocês, o presente contínuo, temos ali a sua forma negativa. Isn't fighting fires, isn't wearing uniform. What's he doing? He's sitting by a swimming pool and he's having. Aqui nós temos um verbo terminado em E, como o som do E não pronuncia, tiramos ele. And he's wearing swimming trunks. Está usando trajes de banho, ou trajes de piscina. Alright? Agora, about Glenda. Glenda is a film star. She usually wears glamorous clothes and lots of makeup. She acts in films and she travels all over the world. But at the moment, she not work. What she do? She play golf. She wears short and a t-shirt. Aqui também estamos descrevendo situações de rotina e situações de acontecimento da Glenda. Com base no nosso exercício ou na nossa parte anterior, nós vamos preencher semelhante. Vou dar um tempo para vocês fazerem e a gente já volta.
Então, pessoal, observando o nosso exercício, nós estamos falando da Glenda. Glenda is a film star, então uma atriz de cinema, uma atriz de filme. E como nós vamos identificar se as ações estão no presente simples ou no presente contínuo? Então, observem que Glenda is a film star. She usually wears glamorous clothes and lots of makeup. She acts in films and she travels all over the world. But at the moment, she isn't working. What's she doing? She's playing golf, she's wearing shorts and t-shirt. O que nós precisamos observar aqui, pessoal? Quando nós estamos falando de rotina ou ações que são frequentes de acontecimento, nós vamos sempre usar presente simples. E como eu disse para vocês, nós estamos falando da Glenda, assim como falamos do Fred. Então, o que nós temos que observar? Os acréscimos de S, ES ou IES, dependendo ou variando qual for o verbo. Então, nós temos she usually wears, ela geralmente usa, né, roupas glamourosas e muita maquiagem. She acts in films and she travels all over the world. Então, acts and travels. Por quê? Porque nós estamos usando she, nós estamos falando dela, da Glenda. Então, desta forma, presente simples. Porque, como eu digo, são rotinas ou são fatos sobre a Glenda. She travels all over the world. But, at the moment, she isn't working. Nesse momento, ela não está trabalhando. Então, vejo que aqui nós já migramos para o presente contínuo. É muito comum acontecer essa variação entre presente contínuo e presente simples. Porque, como a gente sempre fala, e lembrem-se sempre que, quando eu estou trabalhando com presente simples, eu estou falando de fato, eu estou falando de rotina, eu estou falando de uma frequência de acontecimentos. Quando eu estou falando de contínuo, eu estou falando de momento de fala, eu estou falando de ação acontecendo no exato momento. Nós vamos ter algumas expressões como now, right now, at the moment, para indicar um tempo necessário que a gente precisa para poder fazer esse desenvolvimento. But at the moment, então, mas neste momento, she isn't working. Aí aqui nós retomamos a fala de presente contínuo na sua forma negativa. A junção de is mais not e o verbo principal com o ing. What's she doing? O que ela está fazendo? Então aqui temos uma pergunta. Invertemos a posição do verbo to be em relação ao pronome pessoal ou ao substantivo próprio, se aparecesse aqui, e o verbo principal continua com a formação de ing. What's she doing? O que ela está fazendo? She's playing golf. Ela está jogando golfe, como nós temos aqui a nossa figura. She's wearing, ela está usando shorts e camiseta. Então, é uma ação que está acontecendo não do que é rotineiro para ela. Assim como o Fred, nós temos ali, dizia que o Fred não estava usando o uniforme naquele momento. Porque provavelmente ele estava de férias, provavelmente era um feriado ou uma folga que ele não estava trabalhando, porque enquanto ele estava realizando a sua rotina, nós temos a formação de presente simples. Então, ele tem de usar o uniforme. Assim como a Glenda, que nesse momento de descontração, a Glenda deixa de usar as roupas glamourosas e a maquiagem, por exemplo, ou a maquiagem tradicional, e passa a usar shorts e camiseta. She is wearing shorts and t-shirt. Ok? Agora, pessoal, look at the verbs and pictures and write sentence using present continuous. Então, aqui nós temos algumas imagens que podem ajudar vocês a montar algumas frases no presente contínuo. Eu vou dar um tempinho para vocês, lembrando que presente contínuo, verbo to be, mais o verbo principal com o ing e o complemento da frase, seja afirmativo, negativo ou interrogativo. Já voltamos.
Observem aqui, pessoal, que as frases elas podem ser as mais variadas possíveis. Mas alguns exemplos que eu posso dar a vocês aqui. Por exemplo, Peter is climbing the mountain. Né? Peter está escalando a montanha. Ou I am sleeping in my bed. Estou dormindo na minha cama. Susan is swimming at the beach. Susan está nadando na praia. Ou they are riding their bike. Ou até mesmo we are surfing. Ok? Então aqui são possíveis situações. A única coisa que temos que lembrar sempre que sujeito, verbo to be como auxiliar, variando com o sujeito, verbo principal com o ing. Formação de presente contínuo. Alright? Students, nessa aula nós aprendemos sobre o presente simples e o presente contínuo, dependendo da sua variação, e tivemos a ajuda do Fred e da Glenda. Ok? See you and bye bye!